A atração a seguir é recomendada para todas as idades. Muito bem, amigos, estamos nós de volta com o nosso tema livre aqui na Nova Era TV. Hoje, no comando dos bastidores, na parte operacional, nosso amigo e irmão Alair Cel. Bem, gente, na semana que passou, eu teci vários comentários a respeito da abrangência da Nova Era TV, dizendo das regiões em que a nossa televisão hoje está tendo a sua visualização. Rio Grande do Sul, oeste do estado de Santa Catarina. Acabamos de conversar aqui com o Cel, que São Joaquim também tem a MH TV e, consequentemente, a grade de programação da Nova Era TV. Mas eu tive um feedback lá da região de Chapecó, do Rio Grande do Sul, de Nonoai, Rio Grande do Sul. Não, Chapecó, Santa Catarina, Carazinho, Rio Grande do Sul, Nonoai e Rio Grande do Sul, foram essas as cidades que eu tive um feedback. E também lá de Maravilha, no oeste do estado, o pessoal assistindo. Aliás, a MHNet tem a central, o seu escritório, tudo nasceu em Maravilha, né? A origem da empresa MHNet é de Maravilha. E lá o pessoal nos assiste. Um abraço para a Silvana Galera e a família dela, lá de Maravilha, a terra do Cacildo Maldaner, né? Do Celso Maldaner, o deputado federal. Muito bem. Nesta semana, voltamos aos estudos na universidade, aqui na Uniplac, e eu vou dizer uma coisa, Cel, como é bonito ver o calouro chegando na universidade. Estava uma muvuca naquela universidade, e logo no intervalo, aquela confusão de bichos, as pessoas pintadas, aqueles trotes, aquelas coisas, brincadeiras, que realmente mostram o que é uma universidade. Mais de 1.000 novos alunos ingressaram na Uniplac neste ano. E eu, de volta ao meu curso de jornalismo, embora tenha defendido o meu TC no ano passado, tenho algumas disciplinas para cumprir este ano. E vou dizer uma coisa para vocês. A gente, com mais de 50 anos, de volta à faculdade, deixo como talvez um objetivo a você, que tenha também esta idade e não tem o que fazer, não acha mais o que fazer, está preocupado, está aposentado. Procure uma universidade e faça um estudo superior, um ensino superior de novo. Caso não tenha feito, faz o primeiro. Mas é muito bom este envolvimento universitário, este círculo entre pessoas de todas as idades, professores, colegas de aula, novos amigos, enfim. É realmente um momento diferenciado na vida da gente, todo esse tempo que a gente passa dentro de um ensino universitário de novo, dentro de uma escola. Então, se você tem aí 55, 56, 60 anos, não sabe o que fazer, volte a fazer um curso. Tem muitas facilidades hoje para as pessoas de mais idade voltarem a estudar, fazer mais um curso superior. Eu tenho um curso de letras, pós-graduação em produção e revisão de textos, terminando o jornalismo, e tem gente querendo que eu faça outra universidade. Aí não, né? Não sei. No fim das contas, talvez a gente pode até pensar em algo assim. Então, é por aí. Bom, vamos aos assuntos mais interessantes que a gente quer pautar com vocês. Esta semana houve uma reunião com o Fórum Parlamentar Catarinense. São todos os políticos de Santa Catarina que estão em Brasília. E a deputada Carmen Zanotto, em particular, tem tido uma preocupação muito grande com a duplicação da BR-116. Aliás, essa questão da duplicação da BR do 116 tem sido um assunto decorrente há quantos anos? E se conversa um ano, passa ano, no outro ano de novo o assunto da duplicação, e a conversa só fica nisso mesmo, no bate-papo. Nada de prático acontece para que se efetive a duplicação da BR-116. Já há até um projeto pronto para que ele seja executado. Vai mexer, inclusive, com os pedágios da 116, aumentaria o valor, essas coisas, enfim. Tudo isso precisa ser definido com audiência pública, entre outros determinantes, para que a BR-116 realmente seja duplicada.
Por falar nisso, pelo menos 6,8 quilômetros vão ser duplicados, né? Desde o trevo da 282 até lá na ponte do Rio Caveiras, em função da Bernec. Esta obra já foi aprovada e deve começar já nos próximos meses com relação a esta parte de duplicação da BR-116. Mas vai servir de parâmetro para que prossiga depois esta duplicação mais adiante, quem sabe até a divisa do Rio Grande do Sul. E logo depois da ponte ali do Rio Pelotas, você sabe que é uma dificuldade para chegar até a Vacaria. Se você encontra um caminhão à frente, você anda a 10 por hora, 15 por hora, 20 por hora, até o topo desta serra para poder chegar à Vacaria. Enfim, é um problema sério a falta de duplicação realmente na 116. Mas aí não vamos falar apenas da 116, vamos falar da 282. Eu recebi um artigo esta semana, muito interessante por sinal, do presidente da Federação da Agricultura do Estado de Santa Catarina, senhor José Zeferino Pedroso. Aí ele fala com detalhes toda a importância da BR-282, que interliga o Estado de Santa Catarina para outros estados da Federação. A 282, minha gente, ela é tão importante quanto a 116 ou até mais. E vejam bem, também há uma luta muito grande com relação a isso, porém, uma luta individualizada, uma luta de grupos isolados, digamos assim, em Chapecó, grupos isolados aqui na Serra Catarinense, grupos isolados em Florianópolis. Para trabalhar a BR-282, no meu entendimento, talvez é preciso que haja uma grande união em torno desse objetivo. Envolver todo o estado de Santa Catarina e não apenas grupos isolados. Veja bem, Zeferino Pedroso escreve um artigo reclamando ou colocando a importância da duplicação da BR-282. Lá, em vez em quando, acontece em Lages uma reunião com a CIL, o CDL, o Fórum de Entidades, falando também da necessidade da duplicação da BR-282, e lá em Florianópolis, lá em Alfredo Wagner, enfim, outras cidades, todos isolados, debatendo a mesma questão. Santa Catarina precisa, de certa forma, se juntar, fazer um grande fórum que possa criar um grande encontro para poder, então, trabalhar a questão da duplicação da BR-282. Chega de bate-papo isolado e de atitudes isoladas, inclusive com um recado mais direto à nossa turma aqui da cidade de Lages. Tem que fazer como está fazendo agora o pessoal que quer a duplicação, aliás, que quer a pavimentação e a complementação aqui no estado de Santa Catarina da BR-438. Você sabe qual é a BR-438, Laicel? Não sabe. A BR-438 é a nova. Foi federalizada recentemente a antiga SC 114, que liga a rota Caminhos da Neve, ligando São Joaquim a Bom Jesus, no Rio Grande do Sul, e de Bom Jesus, então, para Gramado, Canela, seguindo toda essa rota Caminhos da Neve. Pois bem, esse grupo vem trabalhando há anos também para que se pavimentem o final aí em Santa Catarina. Vocês sabem que o Exército trabalhou e deixou pelo menos 10 quilômetros de complementação até a ponte do Rio Goiabeira, aliás, do Rio Pelotas, a ponte das Goiabeiras, que é uma vergonha, inclusive, esse translado dessa ponte com alto risco, e apenas os produtores rurais é que fazem a manutenção desta ponte, muito precariamente. Até não sei como é que até hoje não aconteceu nenhuma tragédia nesse lugar, graças a Deus. Mas parece que estão esperando, né, acontecer alguma coisa para depois tomarem uma atitude. Mas no próximo dia 14 de fevereiro agora, pela primeira vez, este grupo que trabalha em prol da SC 114, da pavimentação, que agora é BR-438, e também da Serra do Corvo Branco, entre outras necessidades aqui da região serrana, vão fazer um encontro lá na cidade de Urubici e vão convocar, aliás, já estão convocando todas as autoridades possíveis, senadores, deputados federais, deputados estaduais, prefeitos, vereadores, empresários, para definitivamente mostrar ao governo federal a importância e a necessidade de terminar a pavimentação nessa interligação de São Joaquim a Bom Jesus, para que depois se transforme num dos maiores pontos turísticos do estado de Santa Catarina, da Serra Catarinense. Há quem diga que tem gente muito interessada em que isso não aconteça, porque iria desviar, ou melhor dizendo,
o trânsito das BRs 101, 470, entre outras, que haverá um pedagiamento muito grande e aí há valores muito fortes sendo envolvidos nisso tudo. Há quem diga que a turma do pedágio está evitando, né, com os seus lobbies para que essa estrada não aconteça, porque é o que vai acontecer. Se ela realmente for trabalhada, for efetivada e tiver esse asfaltamento na rota Caminhos da Neve, nós vamos ter hoje um caminho alternativo para o turismo catarinense, enfim, quem visitar Santa Catarina, que pode sair de Florianópolis, subir pela Serra do Rio do Rastro, que é a coisa muito mais linda, né? Passa então por Bom Jardim, São Joaquim, passa a Ponte do Pelotas, depois de construída, bonita lá, que é a Ponte das Goiabeiras, com toda a segurança, chega no outro lado, que é o Bom Jesus, né, que hoje não está asfaltado, ninguém pode andar praticamente de carro nem de caminhão, apenas com carroça de boi por ali, de tão difícil que está o acesso. E aí então segue em direção a Canela e Gramado, Caxias e tudo mais. Imaginem que rota mais linda, a Rota dos Vinhedos, entre outras, e assim por diante. Tem um adendo com relação à Rota Caminhos da Neve. Muitos turistas esse ano que vieram do Rio Grande do Sul, argentinos, entre outros, querendo vir para Santa Catarina, seguiram a orientação do GPS e foram se deparar com a Ponte das Goiabeiras, com aquela horrividade daquela estrada, e teve gente que se desesperou ao ver tudo aquilo, teve que voltar porque não arriscou realmente a passar por aquela perigosa ponte. E aí, vejam bem, o GPS informa o caminho mais curto e as pessoas inocentemente seguem. Eu, quando viajo para algum lugar que eu desconheço, eu confio cegamente no GPS também e ele me leva, muitas vezes, bem certinho onde eu quero chegar. Aí você imagina, pobre dos turistas com o carro carregado, com a família toda e se deparam com aquela ponte, com aquela estrada passando por Bom Jesus. Agora, não sei como não se informam lá na cidade de Bom Jesus, ou não há nenhuma placa na cidade de Bom Jesus dizendo, por favor, não sigam viagem por aqui, porque não dá para passar. Talvez Bom Jesus tenha que, lá no Rio Grande do Sul, tenha que colocar um aviso antes das pessoas seguirem aquela estrada, né? Só o GPS anunciando isso é uma vergonha que tem, inclusive, no grupo Rota Caminhos da Neve, no grupo do Zap, né? Comentaram que Bom Jesus está virando uma grande vergonha em função da falta de atitude mais coerente a respeito dessa necessidade de pavimentar essa estrada até a ponte lá no Rio Pelotas. Tá bom? Nós vamos a um breve intervalinho comercial e em seguidinha a gente retoma o nosso tema livre. Até já! Pavimentação de ruas, melhorias nos bairros, novas unidades de saúde, reformas de escolas, mais médicos e professores, valorização da cultura e atenção às crianças, mulheres e idosos. Tudo isso é possível graças ao seu IPTU. Retire o boleto pessoalmente ou pelo site da Prefeitura e pague o imposto em cota única com 12% de desconto até o dia 12 de fevereiro. Uma cidade melhor depende de todos nós. IPTU 2020, Prefeitura de Lages. Mais uma dica aqui das lojas VF para você, mamãe ou papai. Você sabia que comprar um tênis ou um calçado, um número maior que o pezinho do seu filho, pode prejudicar o desenvolvimento da marcha dele? Pois é, o número do calçado tem que ser exatamente do tamanho do pezinho dele, para que o desenvolvimento seja completo. Para mais dicas como essa, continue acompanhando as lojas VF nas redes sociais.
Muito bem, estamos agora com a segunda parte do nosso tema livre. Lá o Céu só fica me bombeando ali, só me chulhando, né? Mas tudo bom, Céu? Aleluia para nós aqui na Serra Catarinense, pois o Aeroporto Regional Serrano, lá em Correia Pinto, foi homologado esta semana pela ANAC. Foi homologado. Todas as providências foram tomadas para, enfim, fazer com que ele tivesse pronto para a homologação. Beleza. Saiu, inclusive, acho que hoje, nesta última sexta-feira, no Diário Oficial, a publicação de que o aeroporto em Correia Pinto está homologado, pronto para entrar em operacionalização. Mas, logicamente, não vai entrar ainda, porque depende agora de uma outra etapa. E aí eu quero ver as nossas autoridades representativas se mexerem. Brigamos e brigamos por quase 18 anos para ver este aeroporto concluído e homologado. E agora, então, para que ele entre em funcionamento, precisam outras peças. Menos mal que, pelo menos, o mobiliário já está instalado lá no aeroporto. Precisam agora os equipamentos, os detalhes, né, para que os voos aconteçam com todo o controle e segurança e tudo mais. Estes equipamentos, a maioria deles, estão aonde? No aeroporto de Lages. Então, segundo se sabe, essa estrutura que hoje está montada no aeroporto de Lages, né, esse investimento federal e estadual que foi feito no aeroporto de Lages, menos o que foi feito pelo município, então essa parte feita pelo Estado vai ser transferida lá para o Aeroporto Federal em Correia Pinto. Inclusive, um caminhão de bombeiros especial que está estacionadinho aqui no aeroporto de Lages. Vai para Correia Pinto, no aeroporto de lá. Então, precisa agora ajustar a estrutura, ajustar o sistema de administração, não se sabe quem, se vai ser a Infraero que vai dar continuidade a essa administração, ou se vão licitar, ou se vão convidar uma outra empresa terceirizada, não se sabe. Mas, enfim, foi dado um passo gigantesco, né? O primeiro foi a construção. Não sei quem teve a ideia de fazer um aeroporto em Correia Pinto, se poderiam ter aumentado de Lages, e até hoje ninguém mais estaria se incomodando a respeito disso. Mas teve uma mente brilhante no passado que achou que precisávamos de mais um aeroporto, sem que não tínhamos um voo diário na cidade de Lages, né? E aí teve uma mente iluminada e disse, olha, gente, talvez toda essa demanda que nós não temos precisa ter numa outra cidade, né? 2 aeroportos e não tinha nenhum voo diário aqui na cidade de Lages. Aliás, hoje tem um, né, da Azul, que vem 3, 4 vezes por semana por aqui, segue para Curitiba em direção a São Paulo e tudo mais. Mas pelo menos temos um voo hoje. E em Correia Pinto as coisas vão melhorar de certa forma, porque poderão aumentar o tamanho dos aviões e esses serviços de voos comerciais poderão aumentar. É uma expectativa muito grande. Então, como eu disse no início desse comentário, agora os responsáveis precisam simplesmente agilizar esta operacionalização do nosso aeroporto agora em Correia Pinto. Aleluia, tio Céu. Esta semana um assunto político chamou a atenção nas rodas dos formadores de opinião. Eu estive atento a essa confusão toda, pois sabem que o deputado estadual, o Valdir Cobalcini, do MDB, ele foi fazer uma visita ao secretário de Estado da Infraestrutura e Mobilidade, Carlos Hassler. Só que ele não foi fazer uma visita porque ele quis, ele foi acompanhando um prefeito do interior de Santa Catarina, lá da cidade de Pinheiro Preto. E chegando no gabinete do secretário Carlos Hassler, ele não autorizou a entrada do deputado, minha gente. Disse que não tinha nada a ver a presença dele, que ele era estranho aos interesses do município e proibiu a entrada do deputado no seu gabinete. Aliás, o deputado Valdir Cobalcini, no governo passado, era o secretário de infraestrutura, ocupou aquele gabinete como secretário. Então está aí uma rusga política que acabou culminando com a exoneração do secretário Carlos Hassler. Então, nesta última quinta-feira, o governador Carlos Moisés, não gostando da atitude do seu secretário, acabou então exonerando ele do cargo. Logicamente deu, como eu falei para o Céu antes, um quiprocó
né? Deu uma balbúrdia muito grande dentro da Assembleia Legislativa, com vários manifestos de deputados na tribuna. Foi também redigida uma nota de repúdio da própria diretoria da ALESC, da Assembleia Legislativa, e a coisa ganhou, então, esse espaço todo na mídia, e é uma verdade, né? Não se entende como é que as pessoas não têm esta arte de engolir sapos no campo político e se envolve pelo lado pessoal, profissional ou por rusgas partidárias, acabou não permitindo, então, a entrada do deputado e deu no que deu, então, toda essa confusão com a exoneração do secretário Carlos Hasselmann, que, aliás, pelo que se sabe, estava fazendo até um bom trabalho, mas muito bobinho nessas alturas em brigar com um adversário político. Essas coisas não podem realmente acontecer. Já que nós entramos no campo político, Alaicel, você sabia que o ex-governador João Raimundo Colombo está voltando a se inserir na mídia. Não são poucas as informações que a gente tem recebido do governador. Nesta última aparição dele, uma crítica muito contundente com relação ao governo de Carlos Moisés. Também não há novidade que ele é oposição. O PSD é oposição ao governo do PSL, o governo de Carlos Moisés, o governador do estado de Santa Catarina. Então, ele fez algumas críticas muito grandes com relação aos aumentos de impostos, coisa que Raimundo Colombo nunca fez em seu governo e tudo mais, e entre outras questões. O que dá para entender com essas aparições do ex-governador João Raimundo Colombo é de que, primeiro, ele não está morto, como todo mundo diz, quando ele perdeu, então, as eleições para o Senado. Raimundo Colombo ainda continua sendo uma das mais expressivas lideranças políticas do estado de Santa Catarina, da Serra Catarinense e, obviamente, aqui da cidade de Lages. Ele ainda é jovem, né? Tem muito a trabalhar no campo político, e deve estar preparando alguma coisa muito interessante no campo político, como eu disse, para os próximos anos. Ele vem forte, em algum segmento ele vem. Se volta a ser candidato ao governo de Santa Catarina, ele é hoje o nome mais forte do PSD para o governo do estado de Santa Catarina. E não duvidem que, a partir da saída do Gelson Merizio, que era o presidente do PSD, agora a liderança, o nome do PSD em Santa Catarina é, sem dúvida, o ex-governador João Raimundo Colombo, né? E aí, essas coisas podem se ajustar nesse campo. O Raimundo poderá voltar, então, ao cenário, sendo candidato ao governo do estado de Santa Catarina, em nova aliança com o MDB. Não duvide. Obviamente tem um jovem que foi inserido no partido, Napoleão Bernardes, ex-prefeito de Blumenau e que também foi candidato a vice-governador na chapa do MDB, né, vice-governador de Mauro Mariani, do MDB, nas eleições passadas. O Napoleão Bernardes voltou, então, agora ao cenário político, vai voltar muito mais nessa questão. Diante destas notas que eu tenho falado no campo político, eu quero encerrar o meu programa lembrando que o prefeito Antônio Seron retornou de férias nesta semana e esteve lendo a sua mensagem na Câmara de Vereadores, como é de praxe, todos os anos, fazer a sua mensagem. Ele fez um resumo de todas as suas ações, não esqueceu de nenhuma ação, de nenhuma secretaria, fez um resumo de mais ou menos uns 20, 30 minutos falando das ações do município de Lages, destacando as principais obras, as que estão prontas, as que vão ser concluídas até o final deste mandato. E lá no final das suas explanações, ele destacou basicamente o seu momento político. Embora ele tenha enrolado de certa forma, não disse, obviamente, que não vai ser e nem que será candidato à reeleição. Apenas avisou que, ou disse, né, que vai pensar seriamente em ser candidato se não houver ninguém que possa substituir à altura, então, as necessidades que Lages realmente possa ser contemplada com uma mente aberta, com políticos sérios e responsáveis. E, obviamente, ele deu um recado para essa gurizada que quer ser candidato a prefeito, que não é bem assim ser candidato a prefeito ou ser um gestor de uma cidade do tamanho de Lages, sem ter a mínima experiência. Ele, com praticamente 50 anos no setor administrativo, está sofrendo barbaramente para poder gerir uma cidade do tamanho de Lages. Imagina
uma piazada dessa aí assumir um governo. Hoje em dia, a lei, o Ministério Público está muito em cima. Você não pode mais governar uma cidade simplesmente ao teu bel prazer ou como você quer. Então tem que estar muito bem assessorado e sabendo muito bem o que quer e muito conhecimento diante de um campo extremamente perigoso que está sendo hoje ser prefeito. Não é bem assim, simplesmente eu quero ser prefeito e sai aí sendo candidato. Então ele fez essa mensagem, não deixou bem claro que vai ser candidato à reeleição, mas não vai fugir da briga caso então seja necessário. Ficou nesse banho-maria. Não sabemos então, certamente não sabemos com oficialização se o atual prefeito Antônio Seron será ou não candidato. Mas agora, nos próximos meses, não tem mais jeito, as coisas deverão ser desdobradas nesse campo e nós vamos saber quem é quem aqui na cidade de Lages. Hoje temos aí 6 ou 7 pré-candidatos a prefeito e nós vamos trabalhar esses nomes daqui para frente também, para que a sociedade possa ficar sabendo também através aqui da Nova Era TV, através do nosso programa Tema Livre. Encerrou nosso tempo, tio Céu? Caramba, tá me mandando embora. Um grande abraço, então, a todas as regiões que nos assistem através de todos os canais de operação de TV por assinatura. E eu deixo, então, o meu recado que na próxima semana, se Deus quiser, a gente está de volta com mais um Tema Livre. Até lá.